Seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. É uma alegria ter você aqui conosco para um momento de reflexão e fortalecimento espiritual. Hoje, queremos falar diretamente ao seu coração sobre uma verdade que transforma destinos, a vitória que vem pela fé. Em muitos momentos da vida, as circunstâncias ao nosso redor parecem gritar que não há saída. O cansaço bate à porta, o medo tenta paralisar nossos passos e a dúvida sussurra que o esforço é em vão. Mas a palavra de Deus nos convida a olhar além do que os olhos humanos podem ver. A fé não é apenas um sentimento passageiro ou um pensamento positivo. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a certeza de que, acima de qualquer tempestade, existe um Deus que governa o universo e cuida de cada detalhe da sua história. A Bíblia nos ensina no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso significa que a sua busca não é em vão. Cada oração feita em silêncio, cada lágrima derramada e cada decisão de continuar acreditando, mesmo quando tudo parece contrário, são atos de fé que movem o coração do Pai. A vitória que você tanto espera pode não chegar da maneira que você planejou, ou no tempo que você estipulou, mas ela virá. Ela virá porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Ter fé é descansar na soberania de Deus, entendendo que Ele tem o controle de todas as coisas e que o seu amor por nós é inabalável. Muitas vezes, o deserto pelo qual você está passando hoje não é um lugar de derrota, mas sim um cenário onde Deus está forjando seu caráter e preparando o caminho para o milagre. Não foque no tamanho do gigante que está à sua frente, foque no tamanho do Deus que caminha ao seu lado. Quando depositamos nossa confiança no Senhor, renovamos nossas forças como a águia. Corremos e não nos cansamos, caminhamos e não nos fatigamos. A vitória pela fé começa de dentro para fora. Ela começa quando você decide que a palavra de Deus tem mais autoridade sobre a sua vida do que os diagnósticos negativos, as crises financeiras ou os conflitos familiares. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar mais fundo nesse mistério da fé e entender como grandes homens e mulheres da Bíblia alcançaram o impossível apenas por crerem. Se você sente que sua fé precisa de um novo fôlego hoje, abra o seu coração para o que Deus quer falar. Deixe que esta mensagem penetre nas camadas mais profundas da sua alma e traga a paz que excede todo o entendimento. Lembre-se que o justo viverá pela fé, e essa vida de fé é uma jornada de confiança diária, passo a passo, de glória em glória. Deus não te trouxe até aqui para desistir. Ele te trouxe para vencer, e essa vitória será conquistada de joelhos, em oração e com a certeza absoluta de que para Deus nada é impossível. Continue conosco, pois o que Deus tem para revelar nos próximos minutos pode ser a chave que faltava para abrir a porta que você tanto busca. Acalme o seu espírito, respire fundo e prepare-se para ver o horizonte da sua vida ser iluminado pela luz da esperança e da vitória que só Jesus pode proporcionar. Olhar para a trajetória dos grandes servos de Deus nos mostra que a fé nunca foi ausência de lutas, mas sim a presença de uma confiança inabalável em meio a elas. Pense na história de Davi diante de Golias. Aos olhos de todo o exército, a derrota era certa. Davi não tinha a armadura mais forte, nem a estatura de um guerreiro experiente, mas ele tinha algo que ninguém mais possuía naquele campo de batalha: a consciência plena de quem era o seu Deus. Ele não olhou para a altura do gigante, mas para a grandeza do Senhor dos Exércitos. É essa mesma visão que você precisa ter hoje. Talvez o seu gigante seja uma enfermidade, uma dívida que parece impagável ou um vazio na alma que ninguém consegue preencher. A estratégia da vitória não está em suas próprias mãos, mas na sua capacidade de entregar o controle a Deus. Ter fé é caminhar sobre as águas quando o Mestre chama, mesmo que o vento esteja forte e as ondas pareçam querer te submergir. É importante entender que a fé não nos torna imunes aos problemas, mas nos torna vitoriosos sobre eles. Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas logo em seguida nos deu o antídoto: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, em nome dele nós também venceremos. A vitória pela fé exige paciência. Vivemos em um tempo de imediatismo, onde queremos tudo para agora, mas o tempo de Deus é perfeito e trabalha a nosso favor. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você adora em meio à prova, as correntes estão sendo quebradas. A fé é o que sustenta o seu sorriso quando o mundo espera o seu choro. É o que te faz declarar que tudo vai bem, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário.
Essa confiança gera um testemunho poderoso que inspira outros a também buscarem a face do Criador. Não se compare com os outros, nem se sinta inferior porque a sua bênção parece demorar. Cada processo é individual e cada vitória tem um sabor único de superação. Deus conhece os seus limites e Ele nunca permitirá que você seja provado além do que pode suportar. Ele está preparando uma mesa diante de você na presença dos seus inimigos. Ele está ungindo a sua cabeça e fazendo o seu cálice transbordar. Acredite que o melhor ainda está por vir e que o deserto não é morada, é passagem. Fortaleça os seus joelhos vacilantes e levante as mãos cansadas, pois o auxílio vem do alto. Se você está sendo tocado por essa mensagem e sente que este é o momento de fortalecer a sua caminhada, aproveite agora para deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda o Horizonte da Fé a alcançar mais corações que precisam dessa palavra de esperança. Se inscreva no canal para não perder nenhum de nossos encontros e compartilhe este vídeo com alguém que hoje se sente desanimado ou sem forças. Escreva aqui nos comentários a frase "A minha vitória vem do Senhor" como um ato profético de fé sobre a sua vida. O seu engajamento é uma forma de espalhar a luz do Evangelho para o mundo. A fé também se manifesta através das nossas palavras, pois a boca fala do que o coração está cheio. Existe um poder espiritual naquilo que declaramos sobre as nossas vidas e sobre nossas famílias. Quando você escolhe falar de vitória, mesmo no meio da batalha, você está alinhando a sua voz com a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Por isso, vigie o que você tem dito sobre o seu futuro. Se você diz que não tem mais jeito ou que nada dá certo para você, você está fechando portas que a fé deseja abrir. Mude a sua confissão. Comece a declarar as promessas bíblicas. Em vez de dizer que a crise é grande, diga que o seu provedor é maior. Em vez de focar na dor, foque naquele que é o médico dos médicos e que pelas suas feridas fomos sarados. Essa postura não é uma negação da realidade, mas uma afirmação de uma realidade superior, a realidade do reino de Deus. A fé é como um escudo, como descreve o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Esse escudo nos protege dos dardos inflamados do maligno, que são aqueles pensamentos de desânimo, de culpa e de acusação que tentam nos afastar da presença do Pai. Para manter esse escudo erguido, é necessário alimentar a fé diariamente através da leitura da palavra e da comunhão. Assim como o corpo físico precisa de alimento para não enfraquecer, o seu espírito precisa da verdade das Escrituras para permanecer firme. Quando você conhece as promessas de Deus, as mentiras do inimigo não encontram lugar no seu coração. A fé nos dá a percepção espiritual para entender que os maiores milagres muitas vezes começam de forma pequena e silenciosa, como um grão de mostarda. Não despreze os pequenos começos e nem as pequenas vitórias do dia a dia. Se você conseguiu se levantar hoje, se há fôlego em seus pulmões e se você tem buscado a Deus, você já está no caminho da superação. A vitória pela fé não é um evento isolado, mas um estilo de vida. É decidir confiar quando a conta não fecha, é decidir amar quando há ingratidão e é decidir perdoar quando há ofensa. Cada uma dessas escolhas fortalece o seu espírito e te aproxima da herança que Deus reservou para os seus filhos. Lembre-se que Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Esse tudo não tem limites para o poder de Deus, apenas exige a nossa entrega total. Deixe de lado as bagagens pesadas do passado e as ansiedades pelo amanhã. O Deus do ontem e do amanhã está com você no hoje. Ele é o Eu Sou, o Deus presente que não dorme nem cochila. Sinta a presença dele agora mesmo ao seu lado, renovando a sua esperança e soprando vida sobre os seus sonhos que haviam morrido. A fé remove montanhas, mas ela também acalma o mar agitado dentro de nós. Permita que essa paz invada o seu ambiente agora. Muitas vezes questionamos o porquê de certas demoras em nossas vidas, mas a fé nos ensina que o tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparo. Um fruto colhido antes da hora não tem a doçura necessária, e uma vitória alcançada sem o devido preparo espiritual pode se perder facilmente. Deus está mais interessado em quem você está se tornando durante o processo do que apenas no destino final. Ele quer que você seja uma rocha firme, alguém que não se abala com qualquer vento de doutrina ou tempestade da vida. A perseverança é a irmã inseparável da fé. Tiago nos ensina em sua carta que a prova da nossa fé produz a paciência, e que essa paciência deve ter sua obra perfeita para que sejamos íntegros e nada nos falte. Olhe para trás e veja quantas coisas você já superou. Quantas vezes você achou que não suportaria,
mas a mão invisível de Deus te sustentou. Esse mesmo Deus que te livrou no passado é o Deus que garante o seu futuro. Ele não muda. Se ele abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar, ele pode abrir caminhos onde você só vê paredes. A fé te dá a capacidade de louvar no cárcere, assim como Paulo e Silas fizeram. Eles não esperaram a porta se abrir para cantar. Eles cantaram e, por causa do louvor vindo de um coração cheio de fé, as portas se abriram e os alicerces da prisão tremeram. Existe um poder libertador na gratidão antecipada. Agradecer a Deus pela vitória antes mesmo de vê-la com os olhos naturais é o nível mais alto de confiança que um cristão pode alcançar. É dizer ao universo que você confia no caráter de Deus mais do que nas evidências ao seu redor. Não deixe que o cansaço roube a sua expectativa. A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Suas lágrimas não foram esquecidas. Elas foram colhidas em odres celestiais e servirão de rega para a colheita abundante que se aproxima. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã de Deus está despontando no horizonte da sua vida. Mantenha-se firme na posição de combate, revestido da armadura de Deus. A sua luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais que tentam te convencer de que Deus te abandonou. Ele nunca te abandonou. Ele está no barco, e mesmo que ele pareça dormir, ele tem o controle sobre o vento e sobre o mar. Basta uma palavra dele para que a bonança se estabeleça. Creia que a cada passo que você dá em direção a Deus, ele dá 10 passos em sua direção. O amor do Pai é constrangedor e a sua misericórdia se renova a cada amanhecer. Por isso, não importa o quão difícil foi o dia de ontem, hoje é uma nova oportunidade de exercer a sua fé e ver a glória de Deus se manifestar. Para que a vitória pela fé se concretize, precisamos entender que a nossa conexão com o alto é o que define a nossa estabilidade aqui embaixo. Jesus nos deixou o exemplo perfeito de uma vida de oração e dependência. Ele subia ao monte, buscava a face do Pai e dali retirava a autoridade para realizar milagres. A sua vitória também depende dessa intimidade. Não se trata de fórmulas mágicas ou de palavras repetitivas, mas de um relacionamento sincero de um filho com seu Pai Celestial. Deus deseja que você apresente a Ele as suas ansiedades, mas que também saiba ouvir a sua voz mansa e delicada que traz direção. Muitas vezes, a resposta que tanto buscamos não está no barulho do terremoto ou na força do vento, mas no silêncio da nossa entrega. Ter fé é também saber silenciar o coração para que Deus possa falar. Quando paramos de tentar resolver tudo com as nossas próprias mãos, damos espaço para que o braço forte do Senhor opere por nós. É nesse descanso espiritual que a verdadeira força se manifesta. A fé não é uma fuga da realidade, mas a coragem de enfrentar a realidade sabendo que não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus habita em você, e Ele é o seu consolador, o seu ajudador e aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você tem um advogado junto ao Pai, alguém que conhece as suas fraquezas e que te fortalece na hora da angústia. Por isso, não se sinta desamparado. A solidão é uma mentira que o inimigo tenta plantar para que você se sinta isolado e vulnerável. A verdade é que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Há uma proteção espiritual sobre a sua casa e sobre a sua descendência. O sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, também é a nossa marca de vitória e redenção. Creia que as maldições foram quebradas na cruz e que hoje você é livre para viver a plenitude do que Deus planejou. O inimigo pode vir por um caminho, mas ele fugirá por 7 caminhos diante da presença de Deus em sua vida. A fé te permite ver o invisível e crer no impossível. Ela te faz enxergar a cura onde o corpo sente a dor, a provisão onde o armário está vazio e a restauração onde a família está dividida. Deus é um Deus de restauração e Ele ama restituir aquilo que os anos de sofrimento tentaram roubar. Ele está trazendo de volta a alegria, a esperança e o vigor. Prepare o seu coração, pois o ambiente espiritual ao seu redor já está mudando. A atmosfera de dúvida está sendo dissipada pela luz da verdade divina. Você está sendo preparado agora para um encontro real com o poder de Deus através da oração que faremos em instantes. Sinta o calor do amor de Deus te envolvendo e renovando cada célula do seu corpo e cada pensamento da sua mente. A vitória não é apenas um destino, é o resultado de caminhar lado a lado com o Mestre todos os dias. Neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos, se puder, e a elevar o seu pensamento a Deus.
Não importa onde você esteja agora, o Espírito Santo está aí com você. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós entramos na Tua presença neste momento com o coração rendido e cheio de expectativa. Reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania e o Teu amor infinito que nos alcançou antes mesmo que soubéssemos o Teu nome. Pai, Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Tu conheces as lutas secretas, as dores que não foram confessadas a ninguém e as preocupações que tiram o sono. Senhor, nós colocamos diante do Teu altar todas as impossibilidades humanas. Onde o homem disse que não tem mais jeito, nós declaramos que a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Derrama agora a Tua unção de cura sobre os enfermos, toca em cada célula, em cada órgão, e restaura a saúde de forma milagrosa. Pai, visita os lares que estão em conflito, traz o Teu perdão que cura e o Teu amor que une o que foi quebrado. Onde há escassez e falta de recursos, manifesta-te como o Deus da provisão, o Jeová Jiré, que abre portas onde não há paredes e faz brotar água na rocha. Nós repreendemos, em nome de Jesus, todo espírito de desânimo, de depressão e de medo que tenta sufocar a fé dos Teus filhos. Sopra o Teu fôlego de vida sobre esses ossos secos e faz levantar um exército de vencedores. Senhor, fortalece aquele que está pensando em desistir hoje. Dá a ele uma nova visão, mostra que a vitória está logo ali, após essa curva da estrada. Nós Te agradecemos porque sabemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos e que o Senhor não despreza um coração contrito e humilhado. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Declaramos que este dia é um marco de mudança, um divisor de águas em nossa história. O que antes era luto, agora se transforma em dança. O que era cinza, se transforma em cor. Recebemos a Tua vitória não por nossos méritos, mas pela Tua graça e pela nossa fé no sacrifício de Jesus. Que a luz da Tua face resplandeça sobre nós e nos dê a direção correta em cada decisão. Pai, abençoa também a família de cada um que está conectado conosco, protegendo-os de todo mal e livrando-os das ciladas do inimigo. Que haja um transbordar do Teu Espírito em cada vida aqui representada. Nós oramos com fé, crendo que o Senhor já começou a operar o milagre e que o testemunho da vitória será contado para a Tua glória e para o louvor do Teu nome santo. Amém e amém. Depois de um momento tão forte de oração e reflexão, você não sai daqui da mesma forma que entrou. A semente da fé foi plantada no seu coração e a partir de agora, cabe a você regá-la com a sua confiança diária e com a leitura da Palavra de Deus. Lembre-se que a vitória não é apenas um evento futuro, mas uma realidade espiritual que você começa a viver hoje, no exato momento em que decide acreditar. A paz que você sente agora é a prova de que Deus está cuidando de tudo. Não permita que as vozes do mundo calem a voz de Deus em sua alma. Nos próximos dias, você verá os sinais do agir divino se manifestando em pequenos e grandes detalhes. Mantenha os seus olhos atentos e o seu coração grato, pois a gratidão acelera o processo do milagre. O Horizonte da Fé se despede deste vídeo com a certeza de que grandes testemunhos surgirão a partir deste encontro. Que a bênção do Pai, o amor do Filho e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você, sobre sua casa e sobre todos os seus projetos hoje e sempre. Vá em paz, com a cabeça erguida, sabendo que você é mais do que vencedor naquele que te amou primeiro. A sua história não termina na prova, ela termina na glória de Deus. Se este vídeo foi um bálsamo para você, não saia sem deixar o seu like e o seu comentário. Conte para nós como você se sente agora ou deixe o seu pedido de oração, pois nossa comunidade terá o prazer de interceder por você. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber as notificações de novos momentos de fé como este. Compartilhe este link em seus grupos de família e amigos. Seja você também um semeador da Boa Nova. O seu gesto de compartilhar pode ser a resposta de Deus para alguém que está pedindo um sinal hoje. Muito obrigado por caminhar conosco até aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o horizonte da sua vida seja sempre iluminado pela vitória que vem pela fé. Até o nosso próximo encontro.